Bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de marketing e soft skills pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre TechFit e Globo, startup de fitness e dieta, recebe novo investimento. Anima Educação, expandindo suas operações através da medicina no Nordeste. Azul e os novos slots de Congonhas. Ambev verticalizando com fábrica de latas. Saraiva, seus resultados e possíveis novas ações que ela pode fazer para diminuir seus problemas. Cielo e a possibilidade de mudança de estrutura societária. E resultados e estratégia da BR Malls. E para me acompanhar no BTC Journal de hoje, estou aqui com o Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, Valuation e Estratégia pela BTC. Fala, Renato, como é que estão as coisas? Fala, Gustavo, tudo bem? Fala, pessoal. E aí, hoje tem bastante notícia. Estamos num modo diferente aí para gravar, até porque o Google restringiu a nossa fonte primária aí de acessos aí ao Google Hangouts, mas vamos tentar aí com essas ferramentas que temos hoje, né? Pedimos até desculpas, né? Porque é a primeira vez que a gente vai testar esse modo. Gostaria de mandar um abraço aí para a turma 62, que eu estou ministrando lá algumas turmas, a turma, né, de matemática financeira, na parte de análise financeira, amanhã teremos aulas, e a turma de quinta-feira da EP também, onde estamos negociando bastante, aí o pessoal está aprendendo todas as técnicas de negociação, e vamos para cima, que tem bastante notícia para falar, hein? Hoje, né, você esqueceu de falar o dia de hoje, hein? É verdade. Lembra pra gente aí o dia de hoje, Renato. Que dia estamos aí? É uma boa pergunta, né? Dia 6 de agosto de 2019, então não perca aí o calendário aí dos nossos BTC Journal, hein? Obrigado. Essa foi a primeira pegadinha que a gente tem nesse novo modo de gravação, porque eu perdi aqui a data e o calendário que geralmente fica embaixo do computador e eu acabei esquecendo, né, da data de hoje, mas tudo bem. Vamos continuar, a gente começa pela primeira notícia, Renato. Vou compartilhar aqui com vocês na tela, então quem está acompanhando pelo YouTube vai acompanhar a notícia. Quem tiver pelo BTC Cast, eu vou comentar com vocês a fonte e o título e começamos. E você dá uma olhada e leia as notícias que ajuda bastante na compreensão. Essa primeira, Brasil Journal. A TechFit já fez seus usuários perderem 9 milhões de quilos. Agora, a Globo ficou sócia. A notícia comenta sobre uma startup, né, a TechFit, que tem 3 aplicativos, né, e utiliza aí serviços de assinatura com mais de 18 milhões de downloads, 900 mil assinantes, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessa startup, mas ela é bastante relevante, né? Coloca aí que os usuários já perderam mais de 9 milhões de quilos, acho que falta uma auditoria, né? Mas o interessante da notícia é o seguinte, a Globo fez um investimento, né? E a notícia comenta aí 16 milhões em aportes, e voltando ao que a gente falou na semana passada da Stone com a Globo, né, Renato? A Globo fez parte desse aporte como mídia, né? Conta um pouquinho melhor aí para relembrar aí do tema da semana passada do Journal. Vamos lá. Então, basicamente, na semana passada a gente falou que a Globo, né, criou uma joint venture junto com a Stone e ela aportou basicamente investimento em mídia que ela mesma vai, né, investir nos canais que ela tem. Então, hoje a Globo ela está se diversificando, até porque o negócio principal dela está com um certo declínio. Então, eles estão investindo em novos negócios. Essa notícia ela também é um dos movimentos que a Globo vem fazendo. Então, ela investiu nessa empresa que vende, né, basicamente dietas para os usuários e ela entrou com um aporte basicamente, boa parte dele, né, não descreve o número correto, mas basicamente aportando mídia. Então ela não vai colocar dinheiro, mas ela tem um compromisso de começar a promocionar isso em todos os canais que ela tem, que é a grande vantagem que ela tem hoje. Então, basicamente é um investimento na veia em publicidade que a Globo, com toda a audiência dela em todos os canais, ela vai conseguir aportar. Vamos ver. Vamos esperar aí o negócio se concretizar de fato. E aí a gente vai começar a ver bastante propaganda, tanto da Stone na Globo, quanto da TechFit. Aí, vamos ver. E uma coisa só que eu gostaria de, né,
salientar, eles falam na notícia que eles já fizeram todo mundo perder aí, pelo menos na história deles, 9 milhões de quilos, né? Mas dado que nós, né, sabemos como funciona essa parte de dieta, né? Tem que fazer o net, né? Tem que ver desses 9 milhões quantos quilos ainda não foram recuperados, né? Eu tenho medo de ver que às vezes essa conta vai dar negativa, mas tudo bem. Ah, isso é muito importante mesmo, mas é um ponto adicional, né? A questão de você colocar a parte desse investimento como mídia, o que a Stone fez na joint venture com a Globo, né? Você acaba segmentando o investimento em marketing, né? Não deixa de ser um investimento em marketing, só que exclusivo para as mídias provenientes do Grupo Globo, né, Renato? Então você fica um pouco restrito de certa forma, não? É, fica, mas tendo o Grupo Globo, né, que é o maior grupo de entretenimento e mídia aí do Brasil, eu acho que é um parceiro bom e eles têm agora plataformas online também, então não deixa de ser um investimento que vai trazer resultado, assim, independente do tipo de canal que eles vão utilizar. Ter a Globo como parceiro, né, é uma grande vantagem. Então vamos ver, né? Vamos ver o poder do Grupo Globo para conseguir alavancar esses dois negócios aí que saíram na mídia aí como os principais, Stone e esse TechFit. Excelente. Bom, vamos passar para a próxima então. Próxima notícia também é do Brasil Journal. Tá? O título é o seguinte: Breaking. Anima entra no Nordeste e cresce em medicina. A notícia, que saiu ontem à noite, né, fala sobre a aquisição da Uniages, que é uma escola, um grupo que está focado em graduações de medicina na região Nordeste. E esse, Renato, é mais um ponto que a gente comentou, né? A gente analisou tanto a Anima Educação, né, em journals anteriores, como uma empresa chamada AF Educação, que acabou de fazer seu IPO na Nasdaq, nos Estados Unidos, né, também nesse mesmo setor. E a Anima agora está expandindo suas atividades através da educação superior em medicina, assim como a expansão geográfica. Como é que você vê, Renato, essa movimentação da Anima para esse setor, hein? Olha, essa notícia é bem interessante porque ela junta duas empresas que a gente já analisou aqui, tanto a Anima quanto a Afia. Uma vez me perguntaram, uma vez não, são várias abordagens durante as aulas, me fala quais são as desvantagens do IPO. Tem a vantagem, né, de que você captar dinheiro, tem empresa de capital aberto, etc., que todo mundo já minimamente sabe. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que para você abrir capital, você precisa dar muita informação para o mercado, até para conseguir vender a sua estratégia, eventualmente trazer mais investidores. Só que você abre para investidor e abre para todo mundo, né? Então, o que aconteceu? A AFIA foi lá, abriu toda a estratégia dela, falando que o negócio de medicina é fantástico, tem um puta potencial de crescimento, etc., né? Aqui no Brasil, foi lá, abriu capital, puta sucesso, legal. Aí o grupo Anima foi lá, olhou, né, o prospecto, assim como a gente também olhou, e viu que, putz, medicina, né, eu já sabia que tinha um potencial, mas o mercado financeiro também está comprando essa ideia, né? Então faz sentido a gente começar a focar também em ensino de medicina, porque a AFIA, puta sucesso, a gente também quer surfar um pouco nisso. Então, essa é a grande desvantagem do IPO. Você vai lá, vai captar dinheiro no mercado, mas vai ter que abrir sua estratégia. A Anima está de parabéns, a gente gosta bastante da Anima, até pela proposta dela e todas as segmentações que ela vai fazer. Parece que agora ela vai dar uma focada ali em medicina. E como a gente viu já na análise da AFIA, de fato é um segmento que tem um potencial gigante. Gostamos bastante de educação e parece que esse segmento de medicina vai dar muito dinheiro, né, como já dá atualmente. Exatamente. Vamos acompanhar os resultados dessa aquisição, né, e continuar analisando a Anima, que a gente analisou. Então, se você não viu a análise, o journal onde a gente analisa a Anima Educação e onde a gente analisa a AFIA, olhe, volta lá, dá uma olhada, porque é muito importante para seguir esse acompanhamento, né? Afinal, a análise da AFIA foi importantíssima para entender qual a estratégia por dentro dessa aquisição. Legal, vou continuar então, Renato, compartilhar a próxima notícia com você e com o pessoal que está ouvindo, também no Brasil Journal, tá? Azul ganha 15 slots em Congonhas, mas o mercado esperava mais. Então a notícia comenta sobre a decisão da ANAC, tá? Agência Nacional de Aviação Civil, que distribuiu os slots que eram da Avianca, né? Então a Avianca quebrou, já era, foi embora. Agora os slots, né, os espaços de aviões dentro do aeroporto de Congonhas, que são extremamente cobiçados, foram divididos. A divisão foi a seguinte: são 41 slots, 15 foram para Azul, 14 foram para Passaredo e 12 para a MAP, que é a Companhia Aérea de Manaus. Renato, teve uma expectativa
né, do mercado que acreditou que a Azul iria ficar com uma parte maior dos slots, né? Então teve uma certa decepção. Mas a Azul vai fazer ponte aérea, né? Então acredito que foi benéfico. Como é que você vê essa movimentação e essa divisão aí que a ANAC fez? Bom, como a ANAC ela não foi para leilão, ela tinha que fazer uma divisão minimamente igualitária ali entre os concorrentes. Então ela fez, a Azul conseguiu 15, agora no total ela tem 41 slots lá em Congonhas, o que faz ela ter exatamente o mesmo número que a Avianca tinha em Congonhas antes de quebrar, né, de entrar em recuperação judicial. Então, assim, ela vai conseguir, né, pegar o filé ali da aviação, que é fazer a ponte aérea. Eu não sei se ela vai continuar com aqueles aviões de menor porte. Provavelmente ela vai precisar dar uma segmentada ali no tipo de avião que ela vai fazer, até para conseguir entrar com uma rentabilidade um pouco maior nessa ponte aérea. Passaredo conseguiu também, e a MAP, que eu nunca tinha ouvido falar, também conseguiu. Só que existe uma análise ainda para saber se essas duas empresas, Passaredo e MAP, elas vão conseguir cumprir os requisitos técnicos, né, para conseguir continuar com esses slots. Algo que vai se concretizar lá para setembro, outubro, né, até final de novembro. Então, eventualmente, a Azul ela pode conseguir ainda mais por falta de capacidade técnica. Ou a ANAC vai começar a distribuir esses slots tradicionais para todo mundo, né? Então, Latam, Gol e Azul vai fazer leilão. A Azul queria leilão, né? Porque ela tem muito mais dinheiro que a Passaredo e que a MAP, né? Mas infelizmente não deu, mas tem 41 slots, agora tem que trabalhar direito, né? Exatamente. E com certeza vai rolar uma torcida, Renato, para que essas empresas, a Passaredo e a MAP, não passem aí no processo de aprovação para conseguir os slots, né? A gente não vai saber, só vai saber realmente no final do ano, né? Mas vamos aguardar e avaliar, porque é uma estratégia interessante de crescimento e uma nova linha que a Azul hoje não opera, que é a ponte aérea Congonhas Rio de Janeiro, e é uma linha bastante importante para eles. Tá? E, inclusive, a gente já analisou a Azul, a Latam e a Gol no BTC Journal. Então, de novo, se você não viu, dá uma olhada, porque as companhias aéreas têm alguns dados e algumas mensurações e métricas que são muito exclusivas dessas companhias e eles operam com margens muito, muito estreitas, né? Então tem que ter uma gestão bem eficiente para poder dar dinheiro nesse mercado. Legal, vamos continuar então para a próxima notícia. Vou compartilhar aqui. Essa é do Valor Econômico. O título é o seguinte: Ambev terá fabricação própria de latas em Minas Gerais. A notícia fala sobre essa construção dessa nova fábrica de latas, né, que é um investimento de 700 milhões de reais por 3 anos. Né? A unidade vai abrigar 2 linhas de produção de latas, uma linha de tampas e vai funcionar com energia 100% renovável. Olha só que beleza, Ambev verticalizando, né, Renato? Como é que você vê esse movimento da Ambev para poder trazer mais valor na parte de baixo da cadeia? Bom, basicamente a Ambev é uma máquina de dinheiro, e aí quando você tem muito dinheiro, você só tem duas opções, né? Ou você devolve isso para o acionista, ou você reinveste no seu próprio negócio. É, fazer essa verticalização e agora começar a produzir as latinhas é benéfico para o negócio, obviamente, porque ela deve ser uma das maiores, se não a maior consumidora de latinha no Brasil. Então, acho que vai fazer sentido para eles. E tem alguns aspectos estratégicos muito importantes. A gente já sabe, é conhecimento de mercado, que a Ambev é super forte na negociação com fornecedores. E agora, podendo ter essa produção própria de latinha, o que ela vai fazer? Ela vai esmagar ainda mais os fornecedores de latinha, porque se eles não baixarem o preço, ele vai começar a aumentar a capacidade ali da produção própria, dado que ele é um dos maiores compradores do Brasil de latinha, e aí vai esmagar cada vez mais, melhorando as margens do negócio. Então, é um negócio bom, né? Ele investindo no negócio, fazendo um processo de verticalização para trás, algo que bastante gente pergunta para a gente, né? Esses movimentos, a gente ensina isso, tem uma aula específica lá na nossa aula no nosso curso de estratégia. É um movimento bem interessante que a Ambev vai fazer. Vamos ver se ela vai ampliar cada vez mais, né, essa verticalização para trás, e aí vai começar a dominar esse mercado e virar uma empresa que não fica só num segmento, ela atua em outros segmentos também. Agora, né, é um investimento grande, vamos ver se ela consegue fazer esse investimento e operar de forma eficiente. Mas uma coisa é fato, ela vai bater forte nos fornecedores e tá todo mundo com medo dessa verticalização para trás. Já tinha medo da Ambev, agora mais ainda.
Pois é, essa negociação com fornecedores já é sabida, né? A agressividade nas negociações, isso é comum, faz parte, é o mundo Ambev, né? E a gente tem que se acostumar com esse tipo de coisa. É importante, né? Então, teve um dos alunos da turma 57 que no final da aula, ontem, no caso, perguntou, né, para mim sobre alguns aspectos de verticalização. Eu falei, pô, a gente vai falar isso no Journal também, espero que você esteja acompanhando, então, né? Porque são vários detalhes e vários aspectos que a gente tem que analisar para ver se vale a pena ou não verticalizar. Nesse caso, parece uma ótima ideia por parte da Ambev, né? Então vamos acompanhar, ver como é que funciona, mas a fábrica ainda vai demorar um tempinho para começar a funcionar apropriadamente. Beleza, vamos para a próxima, Renato. Agora a gente vai começar a analisar um pouquinho mais a fundo as notícias. Vamos lá. Saraiva, né? Valor econômico. Saraiva encerra junho com 74 lojas em operação e prejuízo de 22 milhões. Como a gente tem falado no BTC Journal, né, já avaliamos a Saraiva, já falamos sobre a recuperação judicial, ela está numa situação extremamente complicada, tentando se salvar o tempo inteiro. Né? Então ela entrou em recuperação judicial, começou a fechar algumas lojas, né? Fechou um total de 30 lojas desde outubro de 2018, né? E continua nesse processo. Né? Demitiu uma série de colaboradores, contratou alguns poucos, né? Mas demitiu muito mais. E os resultados saíram, né? E não foi surpresa que os resultados não foram tão bons assim, né, Renato? Como é que você vê esses resultados que saíram da Saraiva? Você chegou a dar uma analisada nos números, né? Sim, eu dei uma analisada no resultado que está divulgado no site, que é do primeiro trio. Do segundo trio provavelmente vai sair, né, nos próximos dias, mas já dá para ter uma dimensão aí do tamanho do pepino que a galera está tentando resolver lá, né? A Galeazzi está lá, inclusive nas notas, né, de divulgação, a própria Galeazzi, né, mostra lá o que ela está tentando fazer de fato para tentar melhorar a operação. Mas a Saraiva é um case que a gente já vem acompanhando aí no BTC Journal há algum tempo, então quem quiser saber um pouco mais, a gente já analisou a Saraiva em alguns BTCs de jornal passado, mas só para mostrar qual que é o problema do negócio e qual que é a rentabilidade, né, negativa hoje da Saraiva. Comparando o primeiro TRI de 18 contra o primeiro TRI de 19. No primeiro TRI de 18, eles tiveram uma receita bruta de 608 milhões. Sabe quanto que foi em 2000, primeiro TRI de 19? 212 milhões, uma queda de 65%. E aí, uma coisa que é ruim para o negócio é que a margem bruta também vem caindo, ou seja, não é que eles tiveram uma redução de receita, mas em detrimento à margem, né? A margem caiu também. A margem caiu, margem bruta de 31,5 para 24,1. Uma desgraça. O EBITDA, que foi positivo no primeiro tri do ano passado, 24 milhões, foi para menos 47. Ou seja, uma margem EBITDA de menos 23%. Consequentemente, a margem líquida foi para o saco, né? Então, a margem líquida ajustada, que ainda tem aqueles, né, aqueles ajustes, né, aquelas marretadas, foi para menos 31,2, um prejuízo de 63 milhões no primeiro TRI. Ou seja, a empresa ela está passando por esse processo de recuperação judicial, está tentando estruturar um pouco, né, os seus negócios, e a notícia fala que ela fechou com 74 lojas, já teve muito mais do que isso. Só que uma coisa interessante é que eles têm 30 e poucas ações de despejo, ou seja, às vezes nos próximos meses vai cair pela metade, né, a quantidade de lojas que a Saraiva tem. A coisa tá bem difícil para a Saraiva. Nem vou falar de dívida líquida, nada, porque eles não têm EBITDA, né? Não dá nem para fazer o dívida líquida sobre EBITDA, né? É negativo o negócio, né? A empresa está passando por maus bocados, infelizmente. Eles ainda continuam ocupando o mercado, etc. Mas a gente sabe, né? Esse modelo de loja grande, gigantesca, que vende lá um monte de DVD, um monte de livro, já é coisa do passado, né? Revolução digital e, né, também os grandes custos aí de despesa de loja física já não estão mais fazendo esse negócio ser atrativo. Vamos ver se eles conseguem, né, fazer uma estratégia, reorganizar os negócios, fazer uma estratégia mais omnichannel, umas lojas menores, né, com nível de despesa um pouco mais controlado e apostar um pouco no e-commerce. Vamos ver se dá tempo, né? Infelizmente, eu acho que não vai dar tempo. Só conseguiram entrar em recuperação judicial porque eles têm fornecedor a rodo lá esperando para receber um pouco de dinheiro, né? Tem mais de 560 milhões aí em fornecedores, que é um monte de editora, fornecedor de informática, tal, esperando para receber. Não vai receber,
mas enfim, vamos ver como que eles vão fazer. Lembra que a gente analisou que eles queriam emitir uma debenture, né, para conseguir pegar a dívida que eles têm com o fornecedor, emitir uma dívida, outra dívida, né, para pagar outra dívida, não faz sentido nenhum. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que não tem solução, mas uma coisa no semestre passado me deu uma luz, que eu acho que é a única coisa que pode salvar. Você lembra dessa única coisa? Com certeza lembro, né? Só para finalizar o seu comentário, realmente o Inception da dívida, eu acho que não vai dar certo também, né? Depois eu quero saber se o slide está pronto, isso é um ponto interessante, mas tem uma ponta de esperança, Renato. Tem um dos nossos ex-alunos do semestre passado, dos melhores alunos, inclusive, do semestre passado, que entrou para ajudar nesse turnaround, né? E assim, sendo ex-aluno, o mínimo que eu espero é que a Saraiva se salve. É o mínimo, né? E se tornar uma empresa bastante lucrativa e começar a crescer de novo, tá? Então, para você que entrou lá, sabe quem é, né? Eu sei que você está vendo o Journal, né? Se prepare porque o negócio vai dar certo, tá? Confie em você. É o mínimo que a gente espera de aplicação prática dos conceitos que a gente vê no General Business Program. Meu Deus, é. Só para colocar um pouquinho menos de pressão, né, no coitado do aluno, né? Ele é excelente mesmo, mas vamos ver, se ele conseguir, ele vai ganhar um prêmio aqui. A gente cede o nosso lugar no BTC Journal para ele contar o case dele, né? Isso com certeza, a gente vai fazer isso sem problema nenhum, né? Mas eu acho que vale a pena aí, só por garantia, deixar o slide pronto de um caso de sucesso, insucesso no caso, né? Beleza, vamos para a próxima, Renato. Vamos agora falar sobre outra empresa, né? E um mercado também que pode passar por algumas dificuldades, né? Essa daqui é do Brasil Journal. O Bradesco fecharia o capital da Cielo? Reportagem do Geraldo Samor, né? Então a gente falou na semana passada sobre a Stone, né? Falamos sobre a adquirência, tal, foi um dos assuntos comentados, e a gente deixou para falar sobre a Cielo hoje, né? E a reportagem basicamente fala sobre o movimento que está acontecendo na estrutura societária da Cielo, né? Existe uma possibilidade do Banco do Brasil, que é um dos principais controladores junto com o Bradesco, né, de vender a participação que tem na Cielo hoje, que é de pouco mais de 28%, né? E o Bradesco tem prioridade na compra, né, na aquisição dessa participação. Então existe uma possibilidade, né, isso não foi fechado, ainda é rumor de mercado, de que o Bradesco possa adquirir essa outra participação do Banco do Brasil e, mais ainda, fazer uma oferta para rapar todo o free float, né, tirar todas as ações de circulação e fechar o capital da Cielo, né, Renato? Isso daí é uma coisa que seria drástica aí na estratégia da Cielo, né? Não, sem dúvida. Na verdade, a gente discutiu bem esse caso, né, em sala de aula, porque a gente falou lá sobre o processo de verticalização, mais um processo de verticalização, né, da rede, né, com o Itaú, e o Itaú, o que ele fez com essa verticalização. A gente falou também que a GetNet, né, com o Santander, e falamos lá que o mau posicionamento, né, dentro desse processo de verticalização que existe lá entre Stone e PagSeguro. Beleza. A Cielo sempre foi a queridinha do mercado, né, com grande participação de mercado. E qual que seria a saída dele? A saída dele seria fazer um movimento de verticalização também. Qual que era o problema? O problema é que ele era de dois bancos, então, né, os majoritários, né? Então tinha lá o Banco do Brasil e tinha a Cielo. Dado que o Banco do Brasil, né, até numa estratégia de país, está tirando, né, toda a participação que ele tem em empresas, vai vender, e o Bradescão agora tem a oportunidade de comprar, pensando na Cielo e no Bradesco, fazer uma integração, verticalizar esse negócio junto com os produtos financeiros do Bradesco, faz todo sentido. Tem que ver só se o Bradesco está afim de fazer isso, né? Essa é uma das coisas. E segundo, se os acionistas da Cielo vão ver com bons olhos. Eu, se fosse acionista da Cielo, aquele famoso buy and hold, que gosta de segurar a ação e ver a perenidade do negócio, eu não acharia ruim, não. Eu acho que para a Cielo, né, dentro desse cenário competitivo, a melhor coisa que ela tem que fazer é se integrar ali ao Bradesco. Vamos ver, né? Mas você analisou o negócio. E você viu como que o impacto da competição e essa revolução tecnológica, né, trouxe de resquício aí no resultado financeiro, né? Exatamente, Renato. É importante porque isso que você falou como possibilidade aí de salvação, de certa forma, ou crescimento de novo da Cielo através de se englobar dentro do Bradesco, né, fechar capital de fato,
é uma possibilidade, né? A gente tem que dar uma analisada nos números, principalmente fazer uma análise do que tem acontecido ao longo dos últimos anos, né? Então, só para contextualizar, a Cielo, ela foi, na verdade, a VisaNet foi criada em 1995, né, através de uma associação entre Banco do Brasil, Bradesco, Banco Real, que depois foi adquirido pelo Santander, e na época o Banco Nacional, né, para poder auxiliar nessa estrutura de pagamentos. Isso em 95. Em 2009, passou por uma grande transformação, a VisaNet virou Cielo e nesse mesmo ano eles fizeram a IPO na Bovespa, hoje B3. Né? O que aconteceu? A Cielo ela cresceu muito, ela ganhou muita relevância no mercado e as ações da Cielo chegaram a ser negociadas, Renato, por mais de R$ 30 a ação. Né? Isso em meados de 2015. Hoje as ações giram em torno de R$ 7,50 a R$ 8. Tá? Então, esse valor ele caiu muito. Né? Então, a Cielo ela perdeu uma relevância, o tamanho, né? Um valuation representativo. Né? E isso não deve voltar àquele patamar. Muito difícil fazendo uma análise estratégica de competição. Né? Falando só, colocando um geral aí de como funciona o mercado de adquirência, né? Que a Cielo ela é uma das principais, né? Principal player do mercado de adquirência. Né? A adquirência ela serve para trazer a infraestrutura para o mercado de pagamentos, via cartão de crédito, cartão de débito e meios digitais também, principalmente. Né? Então, todo o intermédio entre o lojista, né, a compra feita na loja ou em qualquer outro segmento, até a chegada no banco ou emissor, né, eles fazem esse meio de campo. Né? É importante para garantir segurança, é importante para garantir tecnologia dessa infraestrutura. E como que uma Cielo ganha dinheiro? Né? A principal fonte de arrecadação da Cielo é a taxa de administração, a taxa de débito e crédito. Então, só para ter uma ideia aí de valores, a Cielo, claro que varia de cliente para cliente, de segmento e tal, mas pode imaginar aí em torno de 2,5% a 3% de taxa de administração. Né? Isso em relação ao valor da compra. Para comprar um curso da BTC, por exemplo, ou uma compra de um prato em um restaurante que utiliza a maquininha da Cielo. Né? Tem uma parte também da receita em relação ao aluguel das máquinas e toda essa operacionalização. Né? E uma outra fonte de receita relevante para o mercado de adquirência é a antecipação de recebíveis. Da antecipação de recebíveis, a gente já falou um pouco aqui em outro BTC Journal, que a gente avaliou a Stone e a estrutura de capital da Stone, o FDIC, etc. Então, se você não acompanhou, volta lá e dá uma olhada, é bem interessante para entender a estrutura de antecipação de recebíveis, mas basicamente você faz uma compra a prazo no cartão de crédito e a adquirente te dá a possibilidade de você receber, você como lojista ou, né, ou como vendedor, receber esse valor ou parte desse valor antecipadamente. Para isso, cobra-se uma taxa. Tá? A gente já vai entrar nos problemas que estão acontecendo em relação a isso. Né? Mas basicamente é assim que ela ganha dinheiro. No caso da taxa de administração, de crédito e débito, esse valor de 2,5%, 3% não vai integral para a Cielo, né? Porque uma parte desse valor vai para a chamada taxa de intercâmbio, né? Que gira em torno aí de 1,5%, 2% no crédito, menos no débito, né? Pouco mais de 0,8% no débito, que vai para a emissora, para o emissor, né? Para o banco. Né? Então o banco recebe uma parte dessa taxa. E só como curiosidade, quem define a taxa não é o banco, quem define essa taxa é a bandeira, no caso Visa, Mastercard, etc. Define essa taxa, mas não ficam com essa grana. Quem fica com a taxa de intercâmbio é o emissor. Tá? Então, basicamente, é esse o modelo de negócio da adquirência. Problemas. Taxa de administração, beleza, vai existir, vai continuar e vai entrar na concorrência. Esse valor tem abaixado porque temos mais players no mercado. Né? A questão do aluguel das maquininhas já é uma receita que diminui e continua diminuindo, né, com a ampliação dos meios digitais de pagamento. Isso é uma modificação de tecnologia, né, e a Cielo tem se preparado para isso. Mas uma outra que acabou surpreendendo um pouco é a antecipação de recebíveis, onde a rede iniciou um movimento de zerar a taxa de antecipação de recebíveis e as carteiras digitais e outros meios de pagamento também estão fazendo esse mesmo movimento. Tá? Então, as fontes de receita da Cielo vão começar a diminuir. Então, vamos lá. Entrando nos financials, né? Saíram os resultados do segundo TRI de 2019. Né? Eu vou comparar também com o segundo TRI de 2018, para entender um pouco essa análise ao longo do tempo. Então, receita líquida, 2,8 bi no trimestre. Teve uma queda de 4,4% em relação ao ano passado. Lucro bruto, 1 bi.
a queda foi de 21%. Tá? A margem EBITDA, 26,7%. Foram 12,4 pontos percentuais abaixo do mesmo período do ano passado. Aqui, a receita de recebíveis, né, ela não entra na receita líquida, ela entra na receita financeira. Né? E a receita com recebíveis foi de 289 milhões de reais, queda de 28,7% em relação ao mesmo período do ano passado. E o lucro líquido de 431 milhões, uma queda de 33%. Tá? Então, todos os índices financeiros têm tido regressão aí na Cielo ao longo do último ano. Tá, eu peguei mais alguns dados. O ROIC, né, o retorno sobre capital investido, de 9,3%, tá, que não é desprezível, mas também não é nada surpreendente. E não houve geração de caixa, Renato. A Cielo se comportou exatamente como uma startup, consumiu caixa, 936 milhões de reais de consumo de caixa. Tá? Agora, só para finalizar aqui a discussão, né? Tem um dado que eles colocam no resultado, que é o yield de receita líquida, que é realmente a parte da receita que vai, de fato, para a Cielo, né? Essa diferença entre a taxa de administração, taxa de intercâmbio, mais alguns pontos aí adicionais. No segundo TRI de 2016, esse yield, essa diferença, né, a parte que era cabível a Cielo, era de 1,26%. No segundo TRI de 2019, 0,82%. E para quem entra no site Relações com Investidores e vê o gráfico desde 2016 até 2019, vê uma bela de uma queda livre. Tá? E esse valor não deve melhorar. Tá? Muito difícil, dado o aumento da concorrência com todos os players que a gente conhece já que estão no mercado, GetNet, Safra, Stone, PagSeguro, Rede e assim por diante. Tá? É um mercado que está se tornando cada vez mais comoditizado, de certa forma. Muito difícil você criar valor nesse mercado. Então a competição faz com que o menor preço acabe levando, e realmente é o que vale a pena nesse mercado. Tá? Para finalizar, mas alguns pontos aqui que eu separei, Renato, aqui é para dar um puxão de orelha mesmo. Tá? Despesas. Houve uma elevação do aumento de despesa de pessoal de 27,7%, segundo TRI contra segundo TRI. Gerais administrativas de 48%, tem muito a ver com algumas ações da Stelo e outras estruturas administrativas, tá, que cresceram muito, 48%. E uma despesa que reduziu foi a despesa de vendas e marketing, 6,1%. Tá? Eu, como atuante da área de marketing, fico muito chateado em saber que as despesas que se elevaram foram de pessoal, gerais administrativas, e a que reduziu foi a de marketing. Tá? Não é uma coisa que me agrada muito. Um ponto positivo, né? Então, de todas essas desgraças, aí, um ponto positivo que eu acho que é bastante positivo e não pode ser desconsiderado é o market share. Cielo é líder de mercado, tem 40% do mercado de adquirência, né? E aqui a gente vai para um ponto onde a Cielo pode, deve e já está começando a investir para poder fazer um turnaround, ter uma nova fonte de receita e outras formas de crescimento, que é dado, análise de dados, né? Big Data. Eles investem bastante nessa área, né? Eles contratam, eles estão realmente desenvolvendo estrutura para isso, e isso eu considero bastante importante. O que você acha, Renato? Tem ajuda aí? Como é que você vê? E realmente, né, aquilo que você comentou, né, dada essa situação de mercado do mercado de adquirência, pode ser uma bela ideia você entrar para a estrutura do Bradesco. A análise que precisa ser feita isoladamente, se você é um acionista ou um executivo da Cielo, é o seguinte: já deu para perceber que ficar alavancado só na parte de adquirência não vai ter muito futuro, né? O mercado vai ficar comoditizado, né? As margens vão cair cada vez mais. O movimento, né, para você conseguir se safar desse negócio é a diversificação. Obviamente, para você diversificar e ver mais valor, né, em outras, né, unidades de negócio, vai ter que fazer um investimento, obviamente, e aí vai ter que ficar ganhando mercado. De duas uma, ou você sai comprando um monte de gente para conseguir eventualmente ter essa diversificação e ser competitivo no longo prazo, ou eventualmente você vai para o M&A, né? E aí o fato de ser vendido. Se for para ser vendido, que seja vendido para alguém que consiga enxergar muito valor nesse grande ativo aí que você mesmo falou, que são os dados, a quantidade de transação e o market share. Eu não vejo, né, na estrutura atual societária e até no mercado financeiro como um todo,
né, um comprador melhor do que o próprio Bradesco. Já é acionista, o Banco do Brasil já vai sair, ele já vai comprar. E imagina o que o Bradesco não vai conseguir fazer com esse monte de dado que a Cielo tem. Então, Big Data, hábito de consumo, ele vai conseguir vender crédito, vai conseguir pegar quanto de transação que passa na Cielo, que é de outros emissores, porque o Bradesco também é um emissor de cartão, então ele vai conseguir fazer análise de crédito de forma mais eficiente, oferecer uma gama de produtos que ele tem. Então, assim, olhando na perspectiva do Bradesco, a Cielo tem muito valor a agregar, né? Olhando para o lado da Cielo, se diversificar é um negócio que vai custar muito, vai consumir muito caixa e eventualmente vai ter um risco grande de não dar certo, cara, verticalizar esse negócio, né, esperar o Bradesco ir lá e integrar, eu vejo como o melhor caminho que eu acho que é também o que vai ter mais rentabilidade para a Cielo. Vamos ver. A ação subiu quando o Banco do Brasil anunciou. E se o Bradesco começar as conversas de fechar o capital, pode ter certeza que os acionistas também vão gostar, porque a ação vai subir também, porque o Bradesco tem dinheiro para caramba, né? Vai lá e vai meter o pau e vai, né, rapar esse mercado aí sem fazer muita conta, né? Obviamente eles vão fazer bastante conta, mas é o ativo que tem, né? O comprador que vai ver mais valor nesse negócio é o próprio Bradesco. Eu concordo. Espero que esse rumor ele se concretize. Boa, e tem só mais um ponto, Renato, eu queria ver sua opinião também, né? Porque você pega os concorrentes da Cielo, podem estar muito felizes com a queda da Cielo, mas eu não estaria tão feliz assim, porque boa parte das causas desse decréscimo, tanto das ações como dos resultados da Cielo, não são exclusivos de ações que a Cielo realizou, é de um mercado competitivo. Então você também acha que os concorrentes têm que estar bem, vamos dizer, analisar bem essa situação para ver como fugir, eventualmente também buscar essa verticalização, né, para frente ou para trás, dentro do mercado financeiro e de pagamento? Olha, analisando um horizonte aí de médio prazo, curto e médio prazo, se a Cielo ela for, né, integrada ali nas operações do Bradesco, as outras adquirentes independentes elas vão ficar numa posição muito ruim, porque não vai ter mais banco, né? O mercado financeiro do Brasil ele é muito concentrado, né? Então, Itaú, Bradesco, Santander, o Bradesco é o único que ainda não tem, né, operação de adquirência interna. Agora, se ele fechar com a Cielo, vai faltar comprador. E aí, aquela perspectiva que eu falei, mercado comoditizado, etc., né? Aí eu acho que vai ficar bem ruim para os outros. Se acontecer isso, a ação dos outros competidores de mercado, pode ter certeza, vai dar uma sofrida, uma sangrada aí, e eventualmente eles vão ter que ir para essa estratégia de diversificação, só que agora com menos caixa, né? E aí eu quero ver como que vai ser. Vai ser difícil a vida para os concorrentes. Pois é, esse mercado tá quente, né? A gente vem falando da guerra das maquininhas há um bom tempo, né? E não é por menos, é um mercado bastante relevante que está passando por uma transformação que a gente tem que ficar atento, né? Beleza, então essa daqui foi a notícia sobre a Cielo e agora a gente vai para a última, derradeira notícia do BTC Journal de hoje, né? Então essa daqui é do Valor Econômico. Título é o seguinte: BR Malls diminui tamanho e muda perfil. Então a notícia comenta sobre algumas ações que a BR Malls, né, essa gigantesca administradora de shopping centers, está fazendo para poder melhorar sua gestão, né? Dentre essas ações, a venda, né, de alguns shoppings aí também para fundos imobiliários, né? Então tem um ponto aqui, Renato, que eu queria até destacar, foi a venda de, se eu não me engano, são 7 hospitais, 7 ativos, né, no valor de 700 milhões de reais para um dos fundos imobiliários geridos pelo BTG, tá? Mas eu queria que você comentasse, né? Acho que você deu uma analisada boa aí nos números da BR Malls, né? E eu desconheço os shoppings que a BR Malls administra, né? Não sei se você pegou uma lista aí para ilustrar aí para mim e para o pessoal. Bom, legal. Esse business de shopping center, de gestão de shopping center, é bem interessante, porque a gente analisa isso lá nas nossas aulas de Finanças Corporativas Valuation, até para entender um pouco qual que é o índice mais adequado aí para a gente ver se o negócio está indo bem, está indo mal, né? Bom, basicamente, só contando rapidamente a história, ela foi fundada em 1949, ela fazia basicamente uma empresa de engenharia, um monte de obra, etc. Em 1970, ela focou na construção e gestão aí de shopping center. Lá em 2006, já com a GP Investimento Private Equity dentro da operação, eles criaram, né, a BR Malls de fato e fizeram abertura de capital em 2007. Com esse dinheiro, né, que eles levantaram lá quase 2 bi,
eles saíram comprando shopping pra caramba e fazendo alguns projetos. Então hoje, né, a BR Malls, o negócio principal dela tem 39 shoppings, se eu não me engano, e são shoppings, assim, não são aqueles shoppings icônicos, né? Mas são shoppings, assim, médios, vai, vamos lá. Então, só dado que, né, a gente dá aula aqui em São Paulo, falando aqui em São Paulo, capital, tem lá o shopping, o que todo mundo conhece ali perto da USP, né? Que é o Vila Lobos, é deles, né? Tem o Shopping Moca, tem o shopping da Granja Viana, que ninguém sabia, né, que Granja Viana tinha shopping, né? Tem aquele shopping lá que é pequenininho. E aqui perto de casa tem o shopping Jardim Sul. Então, não são aqueles shoppings icônicos, né? Guatemi, Morumbi Shopping, etc. Mas são shoppings razoáveis, né? O que aconteceu foi o seguinte, eles cresceram pra caramba, né? Existia um boom aí de varejo, saíram comprando shopping a rodo, fazendo projetos. O que acontece é que veio a crise, né? Obviamente, né? O varejo sofreu bastante. E aí esse business também começou a ficar ruim, porque houve muita adição de shopping center. Vários operadores começaram a crescer, market share é restrito, né? Então começou a ter uma canibalização. O que acontece? Hoje, né, a notícia até fala que a BR Malls está tentando focar um pouco mais no perfil, né, do portfólio dela, até para conseguir ter mais rentabilidade sobre o capital investido, né? Então, só para a gente ter uma dimensão aí, semana que vem vai sair os resultados do segundo trimestre, mas eu dei o primeiro trimestre aqui para a gente dar uma olhada aqui no negócio. Então, a receita líquida no primeiro tri de 19 foi 314 milhões, contra 299, um crescimento de 5%. Então, em termos de receita, foi bem. Lucro bruto, né? O lucro bruto também cresceu 5,2%, com uma margem bruta de 88,4%, né? Por quê? Eu explico isso em aula. O shopping, né, quando você pega custo, né, todo mundo fala assim, tem lá o custo de manutenção do shopping, etc e tal. Mas tudo isso entra lá boa parte disso entra nas cotas condominiais, né? Então, o shopping em si, né, ele tem uma lucratividade alta, né? Então, a receita vem dos aluguéis, né, estacionamento e outras coisas, e o custo, de fato, são pouquíssimas coisas, com essa margem bruta absurda de 88. E aí a margem EBITDA, ela foi de 74,7. Aí tem muita gente que vai falar assim, nossa, uma margem EBITDA espetacular, né? É boa, obviamente, comparando com outros business, mas só para todo mundo ter uma ideia, no auge, né, lá em 2012, do real estate, essa margem EBITDA já foi 81%. Então, né, comparado com o primeiro tri de 18, que era 78, teve uma queda aí de 3,3 pontos percentuais. Tá? E o lucro líquido ele foi de 171, uma margem líquida de 54,5, maior do que a do primeiro tri de 18, tá? Aí todo mundo vai me perguntar, então foi ótimo, é um puta de um business, né? É mais ou menos, por quê? Vamos entender como que é o business, né? Você tem que ir lá fazer um puta de um CAPEX, montar o shopping e aí fazer ele operar. Então, depreciação e amortização é uma coisa que conta bastante, né? No resultado operacional do negócio. Tanto é que eles analisam, né? Tem duas métricas que quem for investir em fundo imobiliário vai ver, que chama NOI, que é Net Operating Income, né, que é uma métrica de lucratividade que eles têm, e tem o FFO, que é o Funds From Operation, né, para saber se o negócio está gerando caixa ali para continuar a operar. Tá? Então, todo mundo que for analisar esse negócio vai ver esses índices, mas são índices, né, que são naturais aí desse mercado aí de shopping center. Né? Então, o que eu gosto, né, de analisar isso, principalmente em aulas de valuation, é o ROIC, que é o quê? É o lucro operacional dividido pelo capital investido, para saber se o capital investido está dando rentabilidade, né? E aí a gente vê o porquê da notícia, né? O ROIC, o Return on Invested Capital da BR Malls, está projetado para ser 5% esse ano, tá? Aí você fala assim, 5% é uma desgraça, né? Se você for pensar que a Selic, né, com baixa agora, né, recente, foi para 6%, esse negócio dá menos rentabilidade que um título público, né? Uma desgraça, né? E ainda comparado com os peers, que é Iguatemi e Multiplan, Iguatemi tem um ROIC de 8,9, Multiplan tem 8,4. Então, o nível de rentabilidade sobre o capital da Multiplan, da BR Malls, ele é baixo. Então, precisa dar uma reestruturada mesmo, e essa notícia fala sobre isso. Uma coisa interessante que eu peguei aqui nos financials, que muita gente acha que é uma receita irrelevante, né? Porque a receita é assim, aluguel, né? Estacionamento e alguns servicinhos que eles fazem, né? Sabe quanto que estacionamento representa da receita total da BR Malls? Estacionamento, quase 22% da receita. Tem shopping que é mais de 30%. Então eu falo, né, que aquela esperança, né, da gente ver os shoppings voltando, né, naquela época que o estacionamento era de graça,
acabou e nunca mais vai voltar, né? Já pensou o shopping abrir mão de 21% do negócio? É impossível, né? Então eles vão continuar cobrando de fato esse negócio, né? O negócio é conseguir estruturar de forma eficiente essa operação, tá? Só que tá tranquilo, eles têm dívida, obviamente, mas a dívida líquida sobre a EBITDA deles está em 1,9, tá tranquilo. E o negócio é gerador de caixa, né? Lembra, né? O grande investimento dos caras é o CAPEX. Depois o negócio é uma máquina de dinheiro. Só no primeiro TRI de 19, eles conseguiram gerar das atividades operacionais mais de 200 milhões. Então, tá tranquilo ali, né, em nível de endividamento. Vamos ver só se estrategicamente o negócio ele vai conseguir se readequar. Tá tendo esse impacto aí do varejo, né, indo muito para o mundo digital, ou o mini-channel, que é a integração, né, total, né, entre loja física e loja online. Alguns shoppings, a gente viu, o Multiplan e Iguatemi vem estruturando negócios para integrar as lojas físicas com, né, o mundo digital. Vamos ver se a BR Malls ela faz também um projeto bem interessante para conseguir trazer agregação de valor para o cliente. Então, basicamente isso, a BR Malls é um negócio bem interessante, margem EBITDA alta, só que o ROIC atualmente está baixo. Recomendo a todos que forem investir nesse negócio, avaliem bastante retorno sobre capital investido, que é uma métrica que a gente adora na BTC e que para esse negócio ele consegue dar uma noção melhor em comparação aos seus peers, né? Tanto o Iguatemi quanto o Multiplan. Então, até isso que eu ia perguntar para você, né? Então, Iguatemi, Multiplan, que outros players? Tem alguns outros players nesse mercado? Ou é um mercado um pouco mais oligopolizado, assim, de certa forma, até pelo uso intensivo de CAPEX? Olha, tem diversos grupos menores, né? Não, tem grupos grandes ainda, né? Mas tem vários grupos menores, porque shopping é muito regionalizado, né? Então, às vezes, é uma construtora que cria um shopping que quer operar, né? Alguns fundos também, imobiliários, também estão entrando nesse negócio, né? Mas, assim, se eu puder falar para vocês algum, vocês conhecem o Shopping Eldorado, que tem um fluxo absurdo, né? O Shopping Eldorado é de um grupo chamado Ancar. Tem um outro grupo que chama Sonai. Então tem a Gazit também, tem participação ali no Shopping Cidade Jardim. Então tem grandes players aí no mercado atuando nesse segmento. Todos estão com o mesmo problema, né? Tentando ver como que eles transformam o mundo físico, né, mais integrado com o mundo digital. Quando você vai para os Estados Unidos, cara, que lá essa revolução digital do varejo já está acontecendo há muito tempo, lá dá medo. Tem shopping que você vai em Miami, que eram shoppings lotados, tem nível de, né, lojas sem marcas, né, ou seja, desocupadas, absurdo. Tem shopping que está quebrando, né, porque não tem mais fluxo, a galera não vai mais para mundo físico para comprar. Isso daí vai chegar no Brasil forte, está chegando. Então, todos esses shoppings aí, eles estão, né, vendo como que eles vão fazer. Então, alguns movimentos de M&A aconteceram já, né, nesse segmento, provavelmente vai acontecer mais. Mas, assim, se não tiver uma solução para conviver bem com o mundo digital, né, M&A não vai ajudar, né? Então vamos ver como que vai acontecer. E só uma última coisa, dado que eu lidei bastante com esse mercado, porque trabalhei muito em varejo, eles têm lá o que eles chamam de área bruta locável, né, que é a quantidade de áreas que eles locam, e aí esse número é importante para saber, né, quanto disso está locado, e eles colocam lá também o nível de ocupação. O nível de ocupação da BR Malls está em 96,4 contra 96,5. Se você for olhar o número em si, parece ser um número bom, né? Você fala assim, puta, 96,4% da área locável está alugada, fantástico. Só que eu ainda não consegui entender essa conta, né? Teve uma vez que eu fui negociar com um shopping, aí eu não vou falar o nome do shopping, obviamente, também não era da BR Malls. Aí eu andei no shopping, né? Um shopping ali, né? Aqui de São Paulo, tá? Cheio de tapume, né? E aí eu fui negociar com o gerente do shopping. Eu falei assim, cara, esse shopping tá uma desgraça, né? Um monte de tapume e tal, tá prejudicando a performance da loja aqui que eu tô gerindo, né? Aí ele falou assim, mas meu nosso nível de ocupação é 96,5, né? Falei, cara, mas 96,5 baseado em quê, né? Eu chego no corredor, o corredor inteiro tá tapumado, né? Então esse número aqui, para mercado, você olha 96,4, acha muito, mas eu não sei direito como que eles calculam esse negócio, viu? Então toma cuidado aí na hora de ver esse número, achar que tá bom. Às vezes o shopping tá com 96,4 e tem um corredor inteiro sem loja alugando. Então toma cuidado, hein? Boa, não, mas é muito importante essa análise que você fez da BR Malls, Renato, que se aplica também aos outros grupos que fazem a gestão de shopping centers, né, que não necessariamente lucro bruto ou EBITDA, né, eles são um indicativo real, né,
de perenidade do negócio ou de sucesso do negócio. Então é importante analisar outros dados, outros aspectos e também colocar a estratégia na mesa, né? Isso daqui é fundamental. Mas essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje, né, gravado de uma forma diferente. Eu espero que tenha ficado adequado, né? Vamos ver quando a gente colocar isso daqui no ar, né? E você, se tiver alguma sugestão, algum modelo que você acha que vale a pena gravar aqui no YouTube, coloca aqui nos comentários e a gente vai dar uma analisada que é importante, né? Mas é isso por hoje. Então, Renato, manda sua despedida aí pro pessoal. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse novo modelo aí que a gente está tentando fazer aqui por causa do Google. Lembrando que a nossa turma, né, do GFP, General Finance Program, nosso curso de finanças focado para quem quer ir para o mercado financeiro, ainda está com inscrições abertas, faltam mais 2 semanas só. Então, quem quiser se aprofundar bastante nesses temas e focar em mercado financeiro, www.btcompany.com.br/GFP, que é o General Finance Program. Se inscreva lá e teremos o prazer aí de tê-los aí como nossos alunos. E um grande abraço a todos, até semana que vem. Isso aí, muito obrigado para você pela sua audiência, né, a companhia até aqui e nos vemos no próximo BTC Journal então. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.